Bom, The Flash tá estreando nessa semana, mas muita gente viu e mandou a letra, né? Esse é o melhor filme da DC, o pessoal tá falando isso. Será possível? É um clássico imediato? Chegou, tipo, na voadora? Tem condição de ser melhor do que o Cavaleiro das Trevas, como estão dizendo? Ou é tudo um surto coletivo? A galera tá emocionada, além da conta? Fica aqui que a gente vai analisar de perto o que tá acontecendo, porque tá acontecendo alguma coisa. Vamos lá. René Peter aqui. Bom, só em 2022 o Ezra Miller quase pôs tudo a perder, né? Em 2023 o hype pra The Flash foi nas alturas. Tipo, 2022 tava caindo, 2023, pá, com aqueles trailers lá, explodiu tudo, né? Todo mundo ficou esperando, todo mundo ficou contando os dias pra estreia. Talvez você ainda não tenha visto The Flash, mas provavelmente você já deve ter esbarrado com alguma chuva de elogios grandiosos. Você já deve ter visto alguém falando, não, esse é o melhor filme de todos os tempos. Enfim, disseram até que ele era o melhor filme da DC. Melhor até do que o Batman que tinha o Heath Ledger como Coringa. Os caras estão colocando assim, tipo, o The Flash tá no topo do topo. Galera, o caso é que os críticos e o público têm avaliado super bem o The Flash. Mas será que é real? Assim, você vai no Rotten Tomatoes, a avaliação tá lá no topo. Será que é exagero? Será que é um mal entendido? O que tem por trás disso? O que tá acontecendo? Vamos esmiuçar esse assunto agora. Aproveitando a deixa, eu gostaria de falar pra vocês que o David Ramsey, o John Deagle do Arrowverse, vai estar com a gente no Imagine Land lá em João Pessoa nos dias 28, 29 e 30 de julho. Não só ele, como vários outros lá que a gente vai poder estar de perto, conversar com essa galera toda. Eu vou estar lá todos os dias. Quero muito, muito ver vocês lá. Vai ser um baita evento, igual os grandes eventos que existem de Comic Con, ok? Não é um evento simples, é um evento bem casca grossa que eu tô convidando vocês pra ir. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem o evento de perto e garantir a tua presença lá. Vai ser maneiro demais a gente ir lá, galera. Bom, pra começar eu tenho que reforçar que eu já assisti o The Flash. Quem já viu meu review sem spoiler já sabe da minha opinião. É um filme médio, average, ok? Tá mais ou menos nota 5 ali, ainda dei 4.8. E olha que eu postei alto nesse filme. A quem me conhece, quem me segue aqui das antigas sabe, pô, eu tenho que falar do... Eu mesmo falei, pô, esse filme pra mim vai ser o melhor filme de todos os tempos. Até falei, pô, até botei lá no Twitter, se esse filme não for bom, aí pode me cobrar, pode printar, que eu faço isso, aquilo. Eu não vou falar o que eu prometi, mas vai que alguém lembra disso e não vai me cobrar. Mas pra mim não foi. Então você pode voltar aqui no canal, desde a época que o Ezra Miller tava aprontando todas, que as pessoas estavam falando em boicotar o filme. Eu sempre disse que esse filme seria ótimo. Os trailers, pô, mandaram super bem também, só vinham confirmando a minha aposta. Os trailers levantaram muito o hype de geral. Pra completar o combo, a história do Flashpoint tinha tudo pra realmente ser uma das coisas mais incríveis desse show, porque Flashpoint, galera, é um clássico das HQs da DC. É uma história espetacular, ainda mais quando mexe com viagem no tempo. Quem que não gosta de viagem no tempo? Eu sou um dos caras que gostaria até de ter um canal de streaming só pra produções de viagem no tempo. Pô, é maneiro demais. Seria, pô, uma boa ideia, hein? E fora isso, tudo que eu tô falando desse filme do Flash foi anunciado há muitos anos atrás. Quase 9 anos atrás. Dava tempo de caprichar com força, concorda? Ou seja, tempo eles tiveram pra caramba. Tempo, olha aí, uma coisa que o Flash nem precisa. Mesmo assim, o Flash não foi lá essas coisas, na minha opinião. Ah, Peter, culpa é sua, você que foi esperando demais. Sempre que essa coisa, né? Sério mesmo que você vai falar isso? Mas não tava tudo colaborando pra gente achar isso? Pensa bem, todo o marketing não tava colaborando pra gente achar que seria uma obra-prima? E mais, o filme não tinha que ser tudo isso mesmo? A gente não tinha que ser uma obra-prima? Tudo bem, né? Como eu disse lá no outro vídeo, o fanservice funcionou, teve fanservice pra caramba. O Ezra Miller mandou bem como ator, bem demais. Mas o roteiro derrapou em vários pontos. O CGI foi ruim, a história ficou confusa em vários pontos. Os vilões, eles não foram uma ameaça tão grande assim. Pô, tu precisa de um vilão casca grossa. E quando é assim, galera, não importa se a gente vai com hype controlado ou hype nas alturas. São detalhes essenciais que não podem faltar num filme bom. É um mínimo, entende? Então, vamos desmembrar o que aconteceu aqui. O ponto mais sensível desse filme é o roteiro, falei pra vocês. Então vamos conferir o que ele trouxe. Todo filme casca grossa tem que ter ação. The Flash tem ação? Tem ação. Tem desenvolvimento de personagens? Tem. Tem um bom motivo para as coisas acontecerem? Tem um bom argumento? Tem. E todo filme também tem que ter momentos dramáticos. Alguns momentos, né, que bota a gente um pouquinho mais pra baixo, normal, drama. Esse filme também tem. The Flash ainda tem alívios cômicos. Se eles funcionam ou não, aí é muito pessoal, né? Tipo, eu não curto tanto alívio cômico, mas tá lá também, vocês têm tudo. Então isso quer dizer que o filme tem tudo que precisa ter? É, praticamente tudo. O problema, galera, é como isso foi construído no filme, tenta entender. Não basta você colocar tudo, imagina você colocar tudo que você gosta numa comida só. Pô, eu gosto de pudim de leite, gosto de feijoada, gosto de churrasco e ketchup. Mistura tudo pra ver se tu vai gostar, entende? E a gente pode até além nessa coisa de receita culinária. Tipo, eu posso dar todos os ingredientes de uma receita. Os mesmos ingredientes pra você e pra tua avó. Quem vai fazer melhor? Lógico que a tua avózinha vai mandar muito melhor na receita que você. Você entende o que eu quero dizer?
mesmo com tudo ali em The Flash, a execução não funcionou como deveria. O filme ficou caótico, complicado, pô, ficou cansativo até, o que é uma pena. Eu realmente estava torcendo para ser incrível. Quando eu vi as avaliações, eu até questionei a mim mesmo, sabe? Caramba, eu pensei, né, será que eu vi o mesmo filme que essa galera viu? Será que eu tô rabugento assim? Será que realmente eu fiquei velho gaga? Não, velho gaga, acho que vocês podem falar que eu já fiquei. Mas não por causa disso! Mas aí eu parei pra refletir e me dei conta disso. Não basta ter todos os ingredientes. Eles têm que ser bem misturados, na dosagem certa. A coisa tem que sair bem feita. Então o que eu fiz? Eu voltei a analisar as avaliações e eu descobri uma coisa muito interessante. Vários críticos, galera, presta atenção. Vários críticos que deram notas boas também deixaram comentários evidenciando os problemas do filme. Eles deram notas boas, mas estão lá os comentários dizendo os problemas. Eu pesquisei alguns pra você ter uma ideia do que eu tô falando. O Mark Cassidy, do Comic Book Movie, ele falou assim, abre aspas, um dos maiores filmes de super-heróis já feitos, o Flash nem é o melhor filme de super-herói lançado este mês, mas isso não significa que não vale a pena, fecha aspas. O Michael Phillips, do Chicago Tribune, ele comentou o seguinte, Keaton é aquele que traz gravidade sem esforço e leveza sutil a um filme que, sem ele, não teria muito de nenhum dos dois, fecha aspas. Vai pescando, galera, vai pescando esses comentários. O Richard Roper, do Chicago Sun-Times, ele disse isso aqui, ó. Uma aventura bem representada, mas excessivamente longa. Tá vendo? Galera, esses são só os comentários de quem deu nota boa. Imagina então o comentário de quem realmente não curtiu. Você percebeu os comentários que eu trouxe pra vocês de quem deu nota boa? Agora, por que o cara dá nota boa dando um comentário ruim? Não sei. Não sei o que faz com o cara pra dar uma nota boa e comentário ruim, né? Eu, se dou comentário ruim, minha nota não vai ser boa também, não. O que eu quero provar aqui é que mesmo quem avaliou legal também percebeu os pontos sensíveis do filme. Quer dizer que tem muita coisa por trás de um simples número. Eu acho que a gente tem que pensar que não basta só a nota, a gente tem que pensar, né, em outros detalhes. Então não se engane com essa aprovação absurdamente boa nos termômetros. Isso é uma miragem no deserto. E você tem que pensar o seguinte, por mais que você confie em a nota da audiência, por enquanto no Rotten Tomatoes, apesar de estar 95%, são 50 pessoas mais ou menos que avaliaram. Não dá pra ter noção, ok? Você vai ter noção quando esse número ficar gigante. Aí vai começar a mudar esse número. 95% é difícil continuar. Não tô dizendo que vai cair lá pra nota que eu dei, né? Você teria que cair pra 48% pra nota que eu dei, que seria mais ou menos 4,8. Mais ou menos não, seria isso. Eu não tô dizendo que vai cair pra isso, mas 95%, pô, aí é surto coletivo na minha visão. E fica o aprendizado pra gente. Eu acho que se você se interessa por análise de filme, então pega o costume de analisar profundamente. Não faz só o checklist e se contenta com o que aparece na tela. Não faz isso. Vai refletir, vai buscar referência. E vem aqui também pra trocar uma ideia com a gente sobre tudo que é nerdístico. Isso é legal. Agora é com você. Conta pra mim. Você também achou exagero essa enxurrada de elogios pro filme do Flash? Você já assistiu? O que você achou? Tá vindo o futuro pra dizer se você assistiu ou não? Comenta aqui embaixo se valeu a pena ou não, vai ser legal pra caramba. Deixei aqui embaixo o link pro grande evento que vai acontecer no Nordeste de cultura pop, o Imagine Land. Vocês não estão entendendo, galera. Toca aqui agora e garante o teu ingresso. Tá chegando o dia, vai ser maneiro demais. Eu que vou puxar você pra tirar fotinho, tá achando o quê? Toca aqui agora, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto pra caramba. Não vou parar aqui de trazer mais notícias pra vocês sobre esse filme, sobre o que tá acontecendo, sobre todo o universo nerdístico. Aqui é um portal multiversal nerdístico. Valeu, galera, até a próxima. Fui!